sequência natural. Afinal, foram 21 finalizações do São Paulo contra 7 do Botafogo. 526 passes certos do tricolor paulista contra 235 da equipe carioca. E foi o São Paulo que abriu o placar, com Cueva. Mas, 2 minutos depois, Marcos Vinícius empatou. E fez mais um. No segundo tempo, pênalti para o São Paulo. Cueva na cobrança e... Gatito Fernandes defendeu. Sexta defesa de pênalti do goleiro pelo Botafogo. E na sequência veio o terceiro gol do Botafogo, com Guilherme. Bom, nada disso parecia estar no script da tal profecia tricolor. Meu amigo, mas quando chegou o finalzinho da partida, os torcedores do São Paulo já estavam pensando em deixar o estádio Newton Santos e parecia que a profecia não ia virar. Foi aí que tudo aconteceu. Começou com uma substituição, o jovem estreante Marcos Guilherme no lugar de Petros. Foi a partir dele que veio a reação da equipe paulista. Botafogo 3, São Paulo 2. E daí a parte que não poderia faltar, o gol dele, do profeta Hernanes. Para deixar o jogo mais eletrizante ainda, outro gol de Marcos Guilherme. Vitória do São Paulo no Newton Santos por 4-3. Primeira vitória do tricolor fora de casa. Futebol às vezes é inexplicável. A maneira como a equipe vinha atuando e de repente tomando 3-1, sofrendo 3 gols, buscando e mantendo a posse de bola e criando algumas oportunidades. Nas últimas 3 partidas foram assim, com uma entrega muito grande, uma busca incessante pelo gol. E estava na hora, estava no momento das coisas também começarem a acontecer com o São Paulo. Nós sofremos 4 gols, mas fizemos 3. A diferença é o saldo continua de 1, como se fosse 1-0. E é o segundo jogo também consecutivo que a gente consegue criar 3 gols. E o Botafogo vem de 7 jogos sem perder. O jogo estava igual, mas sendo que a gente um pouco mais cansado que o São Paulo não jogou durante a semana. E aí entra o Marcos Guilherme e entra o Wellington Nem, 2 jogadores de muita velocidade. E aí a gente sofreu bastante com as mexidas. E quer uma coincidência? A única vez em que o São Paulo venceu o Botafogo no estádio Newton Santos foi em 2008, com um gol de Hernanes. Em uma semana, uma mudança assim tão brusca, tantas coisas acontecendo, então eu procurei estar assim, tranquilo, concentrado, para ajudar a minha equipe na troca de bola, desenvolver um jogo que o Dorival tinha pedido. Então, o gol veio como a cereja em cima da torta. O próximo desafio do Botafogo é contra o Palmeiras em casa. Já o São Paulo enfrenta o Coritiba no Morumbi. E aí, será que vem mais profecia por aí? Bom, então tá aí Dorival Júnior, agora como visitante, ele reconhecendo que o futebol tem coisas malucas que acontecem, mas isso não tira a competência do trabalho dele. E eu acabo até dizendo isso pela declaração do Jair Ventura, né? Os caras estão diferentes, 2 jogadores com aquela velocidade, não tem quem segura. E o Botafogo, que tem encarado grandes desafios nessa temporada, vem de um desgaste muito grande. É um elenco que é pequeno, é um elenco que não tem tantos jogadores como Palmeiras, Flamengo, Grêmio, outras equipes. Então tem sentido esse desgaste também. E apesar disso, tem sido muito competitivo em todas as competições que disputa. Ontem não, né? No sábado, o São Paulo acabou conseguindo essa virada. Claro, tem o desgaste do Botafogo, mas o São Paulo teve muitos méritos nessa vitória. A entrada do Hernanes foi fundamental, é um cara que agora vai dividir a responsabilidade ali no meio campo, tira aquela pressão que estava para cima do Cueva. Marcos Guilherme é um grande jogador também que está chegando para melhorar muito esse ataque do São Paulo. E como eu falei no início do programa, é um São Paulo que agora parece ter vida. E só um time com vida busca uma reação nos últimos minutos, como o São Paulo fez. É um bom indício de que o São Paulo está no caminho para sair lá de baixo da tabela, para quem sabe até o final do campeonato ocupar uma boa colocação na competição. E com relação ao time do Botafogo, realmente não é fácil
a sequência de jogos que tem o time do Botafogo, né? Já tem no meio de semana parada duríssima contra o Palmeiras, depois já tem Libertadores da América, tem a sequência da Copa do Brasil, Brasileirão, que é um campeonato longo. O Jair Ventura está fazendo um trabalho sensacional. Um resultado como esse acaba sendo totalmente normal pelo adversário, que é um gigante como o São Paulo, e como ele falou também, vinha de 7 resultados sem serem derrotas. Então você vê um tropeço como esse é absolutamente normal num campeonato e numa temporada em que os times oscilam tanto. O Botafogo não tem oscilado tanto, então por isso esse resultado acaba sendo até natural que aconteça. Bom, já mostramos todos os gols aí, né? Da vitória. 7 gols, tem gol, hein? É gol que não acaba mais, né? A vitória, então, do time de São Paulo, 4-3 para cima do Botafogo no estádio Newton Santos. A gente está falando aqui de compromissos das duas equipes, então vamos ver como é que estão as agendas de São Paulo e Botafogo na sequência. Vamos lá. Bom, Botafogo é o 7º colocado, como já adiantou Gustavo Ribeirão, tem o Palmeiras em casa, missão complicadíssima, o Palmeiras que está na 4ª posição e em 5 vitórias nos últimos 8 jogos, esse é o retrospecto contra o rival. Nenhum suspenso para essa partida no meio de semana. Já o São Paulo é o 15º colocado, vai enfrentar o Coritiba em casa, que tem a mesma pontuação do São Paulo, mas por conta dos critérios de desempate, o Coritiba ocupa a 16ª colocação. Foram 3 derrotas em 23 jogos do São Paulo para o Coritiba e por enquanto nenhum suspenso. Já, inclusive, nós vamos voltar ao CT da Barra Funda com o Jackson Pinheiro, que pode dar mais informações sobre a equipe e a preparação para essa partida. Vamos fazer isso agora. Estamos aqui, vamos embora com o Jackson Pinheiro, o time do São Paulo trabalhando CCT, na Barra Funda, zona oeste da cidade. Vamos lá, boa tarde, Jackson. Ótima tarde, Preto, mais uma vez para você, aos amigos ligados no programa. Trabalho já duro aqui no CT da Barra Funda, depois do domingo de folga, né? Depois dessa batalha no Newton Santos, que jogaço, né? Um jogo histórico realmente. E assim definiu o Petros em entrevista coletiva. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar algumas respostas do Petros à imprensa, né? O Petros, um jogador de muita personalidade, uma espécie de porta-voz neste elenco do Dorival Júnior. Bom, Dorival Júnior trabalha aqui com o filhão, o Lucas Silvestre, com todos os jogadores do elenco praticamente, né? A gente tem o Maxwell, que pode inclusive voltar a ser relacionado contra o Coritiba. Isso depende evidentemente da evolução dele. Está aqui com o colete amarelo, é um treinamento de muita movimentação. A gente vê 2 linhas, né, de 4 jogadores com coletes amarelos e os jogadores de vermelho, eles precisam transpor essas 2 linhas com muita velocidade, toque de bola rápido, como a gente viu ali o Hernanes iniciando. Tem o cruzamento do Wesley, será que tem a finalização? Tem, do Profeta. Marcando no treino, evidentemente é um treino já visando o jogo contra o Coritiba, mas eu vi vocês falando sobre o Hernanes. É impressionante o que fez o Hernanes no sábado. Sabe por quê, pessoal? Da apresentação oficial dele aqui, nesse retorno ao São Paulo, até o jogo de sábado, foram apenas 5 dias. Jogou os 90 minutos, capitão, já colocou ali a abraçadeira de capitão, chamou a responsabilidade, até mesmo por ser um ídolo da nação tricolor. Marcou muito, correu os 90 minutos, fez um gol com muita habilidade, tentou com a direita, depois com a esquerda, preciso, o que é uma característica do Hernanes, né? Ele costuma bater sempre muito bem na bola. E o Petros falou sobre isso. Olha, é impressionante o que ele fez, porque 5 dias o cara chegar, assumir a responsabilidade num momento bem complicado, num jogo muito complicado. Por isso, essa partida, essa virada para cima do Botafogo, segundo o Petros, e segundo o ambiente que a gente está sentindo aqui no São Paulo, é um divisor de águas. Por que um divisor de águas? O Petros disse na entrevista coletiva que o espírito mudou acima de tudo. Um time aguerrido, um time que luta por todas as bolas. O que estava faltando neste São Paulo, que ficou 9 jogos sem vencer e já são 3 jogos sem perder. Vitória para cima do Vasco, empate contra o vice-líder, o Grêmio, e a vitória emblemática para cima
do Botafogo no fim de semana. Bom, pessoal, o treino segue aqui, é muito interessante a gente acompanhar, né, os treinamentos, porque a gente consegue ver exatamente aquilo que os treinadores estão buscando, né? A gente vê ali a linha de 4 jogadores resistindo e é jogo, parece que é jogo, que os caras não aliviam não. Há pouco ali o Rodrigo Caio deu uma chegada no Lucas Prato, o Lucas Prato ficou sentindo, mas é isso, né? Treinar forte para seguir forte nessa fuga lá da zona do rebaixamento. O São Paulo saiu da zona do rebaixamento depois de 6 rodadas, mas está ainda deixando a desejar, mas essa recuperação já começou. Petros falou por aqui há pouco e nós vamos ouvi-lo agora e vê-lo também, o porta-voz são paulino, vamos dizer assim, no Boa Tarde Fox. Fala, Petros. Sentimento de dever cumprido, um jogo para lavar a alma, para ser o nosso divisor de águas no campeonato. A gente está ciente da situação, que ainda não é favorável, mas é claro que foi um jogo daqueles que ficam para a história e que a gente espera que toda a falta de sorte tenha ficado para trás. Queria frisar a importância da torcida, a importância do torcedor, e eles são os principais responsáveis, principalmente pela mudança de postura da equipe, porque eu já estou há algum tempo no futebol e tenho certeza que algumas outras equipes, com as torcidas que tem, já tinham abandonado a equipe na situação que estava. E o torcedor comprou a ideia, o torcedor abraçou os jogadores e a comissão, abraçou o clube, porque eles sabem que o clube é mais importante do que qualquer um de nós. E eles são os responsáveis pela principal mudança. E passo a passo, a gente não pode também querer achar que já está tudo resolvido. Sim, foi uma vitória muito importante, uma vitória para poder voltar à confiança, mas a gente passo a passo. Quinta-feira a gente tem uma partida extremamente difícil contra o Curitiba, que também vai jogar com todas as suas forças, porque também vive uma situação muito delicada e a gente precisa vencer esse jogo. A vitória traz confiança e o passo a passo é importante por isso, porque o passo a passo mostra o trabalho, a humildade é necessária. A gente ganhou sim um jogo importante contra um grande rival que vive um excelente momento no Campeonato Brasileiro e em todas as outras competições, na sua casa, com o apoio do nosso torcedor, a gente conseguiu reverter um jogo histórico, mas isso é para mostrar que quando há humildade, quando há trabalho, quando a gente acredita, a gente é capaz. E agora a gente, por que perder isso? Por que perder essa identidade? Não existe nenhum motivo. A gente precisa ir passo a passo por isso, pouco a pouco, trabalhando com a mesma seriedade, saber que a semana inicia hoje, ontem a gente já comemorou, a gente descansou, mas que a partir de hoje é pensamento no Curitiba, pensamento em melhorar, e a gente precisa dessa vitória também. Na semana passada a gente conseguiu ter mais alguns dias para trabalhar, para poder entender e saber o que realmente o professor Dorival quer, e a gente já viu essa melhora no jogo, porque a gente conseguiu trabalhar a semana inteira. E, infelizmente o calendário está muito apertado e não está dando tempo. Essa semana já tem jogo na quinta, depois já tem jogo no final de semana. Então vai dar para treinar menos, mas a gente precisa definir o nosso esquema e já está definido pelo professor. Agora é corrigir, escutar o que ele tem para falar hoje, porque com certeza a gente tomou 3 gols e são erros nossos e que ele vai nos dar as correções e a gente precisa entender e aceitar e corrigir o mais rápido possível para poder ter uma sequência boa, porque só assim a gente vai conseguir sair dessa situação. Esse é o Petros. Eu destaco outra fala do Petros importantíssima, quando ele questionado sobre as mudanças, né, que já aconteceram na equipe. Ele dizia, olha, numa sequência negativa que a gente vinha, 9 jogos sem vencer, o jogador fazia o simples, pegava a bola, tocava de lado, não tentava criar, fazer o diferente. E essa vitória para cima do Botafogo, já nessa vitória para cima do Botafogo, a gente tinha mais tranquilidade para trabalhar a bola, buscar uma jogada menos simples, né? Uma jogada um pouco mais complexa, um passe um pouco mais distante, uma enfiada de bola. Isso, evidentemente, com os 3 resultados recentes do São Paulo, né? 3 jogos sem perder, isso vai aumentar cada vez mais. Ele convocou a torcida do São Paulo para esse jogo de quinta-feira no Morumbi. E voltando a falar do Hernanes, rapidamente, pessoal, repercutiu e muito na Itália a reestreia de Hernanes com a camisa do São Paulo. Foi notícia por lá o profeta do tricolor, viu, pessoal? Pois é, e você chama a atenção, Jackson, do Hernanes, a gente está acompanhando ele aí com o Petros, que falou no microfone Fox Sports hoje, dos 5 dias da chegada dele, ele não chegou de uma ponte aérea. Não. Ele chegou do outro lado do planeta e eu posso assegurar a todos vocês
que ainda não está no fuso horário legal normal do Brasil. E mesmo em ritmo de jogo, ele jogou, se não me engano, 5 ou 6 partidas só no semestre no futebol chinês. Então, ele vem de uma sequência aí de poucos jogos na temporada. Então, isso mostra como essa entrada do Hernanes é importante, é um jogador especial, é um líder positivo na equipe do São Paulo. O último jogo dele tinha sido no dia 23 de junho contra o Shandong Luneng, ou seja, já fazia um tempo que ele não jogava, mas a gente já tinha... Fique à vontade. A gente já tinha destacado. Bom, presidente, satisfação. Olha o Leco. Maravilha. Jackson Pinheiro ali no centro de treinamento e o Leco passando. O Leco, o presidente do São Paulo, passando por aqui. Aliás, tem uma dúvida, posso tirar uma dúvida com o Jackson Pinheiro? A gente viu o Wesley treinando aí, Jackson. Alguma novidade quanto à permanência ou não do Wesley? Puxa o Leco de volta. O Leco e o Vinícius Pinotti estão por aqui. Evidentemente, eles não vão falar com a imprensa, né? Existem as ocasiões específicas para isso. Bom, a gente acompanhando o Wesley aqui, pessoal, a gente traz informação do seguinte: o Wesley, ele está aqui incorporado ao elenco, tal, nenhuma novidade oficialmente ainda, mas ele segue treinando. Dorival gosta do Wesley, né? Agora resta saber o que o Wesley quer para a vida dele, né? Então o Wesley que está aqui está bem fisicamente, mas por hora, pessoal, nenhuma informação em relação à saída do Wesley. Vocês estavam falando do Hernanes, só para a gente também falar em relação àquilo que a gente sente por aqui. Existem vários tipos de liderança, né? Tem a liderança que ela é técnica, aquele jogador que joga muito, e tem aquela liderança que ela é, de certa forma, emocional, aquele cara que o jogador olha para ele e fala, poxa vida, o Hernanes, né? Um cara para lá de consagrado, tá aqui há 5 dias, está dando sangue, honrando a camisa. O cara corre dobrado, o cara passa a correr pelo Hernanes. E eu não tenho dúvida que a comissão técnica, inclusive, colocou ele como capitão justamente para explorar o máximo dessa liderança emocional, dessa liderança moral que o Hernanes passa já de imediato para esse grupo do São Paulo, pessoal. Pois ele chega e é o novo capitão, então, agora. Exatamente, vou até contar aqui para o Jackson Pinheiro, para vocês que estão acompanhando. Eu estava sábado lá e a gente viu o Hernanes como capitão e a gente até perguntou, né, como é que foi essa decisão. Falou que quem decidiu que o Hernanes deveria ser o capitão foi o próprio Lucas Prato, que era o capitão anterior. Então foi da iniciativa do próprio argentino tirar a braçadeira e entregar para o Hernanes. Então a gente consegue ver esse efeito Hernanes no ambiente do São Paulo. O Hernanes que está fininho, inclusive conversei com ele também no final da partida, ele atuou os 90 minutos, aí perguntei como é que estava a parte física, ele falou, olha, estou cansado, mas aguentei. Aguentou e fez gol e deu até pirueta no ar. Chegou cheio de vontade mesmo e tem moral para comandar esse grupo do São Paulo com o Dorival Júnior. Então é isso, são as informações do São Paulo. Daqui a pouco tem mais, o São Paulo treinando e você acompanhando ao vivo todas as informações aqui no Boa Tarde Fox. Muito obrigado, Jackson Pinheiro. Qualquer novidade é só chamar e você está no ar. Um abração, até mais. Legal, Preto. Forte abraço, meu querido. Abração, abração. Sabe aquele nosso quadro Eu Estava Lá? Sei, muito bem. Hoje ele vai ser um pouquinho diferente. Coloca a vinheta.